Vamos desvendar hoje o manual de João Adib, o homem conhecido como o vendedor raiz. Ele pegou a farmacêutica da família, a CIMED, e a transformou numa verdadeira potência de vendas. E a pergunta é, como ele fez isso? Bom, pensando de um jeito completamente diferente. Olha só que interessante essa frase. Basicamente, a filosofia dele já começa virando marketing de cabeça para baixo. A meta não é só, esvaziar o estoque da CIMED. Não, a grande sacada é fazer com que o parceiro, o varejista lá na ponta, venda mais para o consumidor final. E para essa filosofia funcionar, tem um pilar central, uma regra de ouro. Para uma empresa ter alta performance, todo mundo, mas todo mundo mesmo, tem que pensar como vendedor. Do pessoal do financeiro, passando pela logística, até o jurídico. Todos precisam alimentar esse motor comercial. Tá, mas como é que essa mentalidade se transforma em um produto que vira um sucesso de vendas? Vamos pegar um exemplo prático. A história da linha infantil João e Maria. É um caso clássico que mostra como tudo isso funciona. E olha, tudo começou com a pergunta certa. E a resposta do Adib para essa pergunta é bem direta. É preciso olhar para fora da empresa, não para dentro. Ele basicamente contrapõe duas abordagens bem diferentes na hora de criar um produto. É aqui que a gente vê a inversão do modelo tradicional. A maioria das empresas cria um produto e depois sai tentando empurrá-lo para o mercado. O Adobe faz o caminho inverso. Ele primeiro vai lá fora, fareja uma oportunidade, uma brecha, e só então traz essa oportunidade para dentro de casa para desenvolver o produto. Ele puxa a demanda, não empurra a oferta. E foi exatamente isso que ele fez com a linha João e Maria. Primeiro, olhou para o mercado de cuidados para bebês. O que ele viu? O mercado super concentrado, na mão de poucas multinacionais. Ou seja, uma baita oportunidade. Então ele criou uma marca, João e Maria, que gera uma conexão imediata e que, olha que genial, pode crescer junto com a criança, diferente dos concorrentes, que ficavam presos só na fase de bebê. Ok, produto criado. E agora? Bom, agora é hora de ir para o jogo, de criar a campanha de marketing. E para isso, o Adib tem uma carta na manga, uma estratégia bem peculiar com um nome que ele mesmo criou. Ele chama de nostalgia. Pensa assim, é pegar aquela memória afetiva forte, algo que todo mundo lembra com carinho, e dar uma roupagem nova, usando a tecnologia de hoje para gerar um engajamento absurdo. E o maior case de sucesso disso foi a campanha do caminhão. Ele foi lá no fundo do baú da memória coletiva brasileira e resgatou aquele quadro famoso da TV de uns 15 anos atrás, um caminhão cheio de prêmios que marcou gerações. Só que ele não só copiou, ele reinventou completamente essa ideia para o mundo digital de hoje. Olha só a diferença. Antes, para participar, a pessoa tinha que mandar carta pelo correio e esperar um sorteio mensal na TV. Agora, a pessoa compra o produto, escaneia um QR Code na nota fiscal e pronto. Concorre a prêmios em dinheiro toda hora. A participação se tornou ativa, instantânea, digital. A emoção da nostalgia continua lá, mas a experiência é outra. Mas atenção, porque pro Adib, uma campanha de mídia incrível por si só não garante nada. Ele sempre fala de um tripé que precisa estar super bem equilibrado. Primeiro, claro, um ótimo produto. Segundo, uma execução perfeita lá no ponto de venda. E terceiro, a promoção poderosa na mídia. Se uma dessas pernas falhar, o tripé todo desaba. E essa ideia de execução perfeita nos leva a um ponto-chave. Para a campanha dar certo lá fora, com o cliente, ela precisa primeiro dar certo aqui dentro, com o time. E é aqui que mora o que talvez seja o maior diferencial competitivo da Adib, a cultura interna. Essa frase é muito forte. A regra para ele é clara. O primeiro cliente é o time interno. Se na hora de apresentar uma nova campanha, uma nova ideia, o olho do funcionário não brilhar, é porque tem alguma coisa errada. Se a equipe não compra a ideia, como é que o mercado vai comprar? E para garantir esse engajamento, ele não fica só no discurso, ele criou rituais. Um dos mais famosos é o João Convoca. Imagina só, toda sexta-feira os líderes da CIMED se reúnem para assistir em primeira mão ao comercial que só vai passar na TV no domingo. Assim, ele garante que todo mundo se torne um verdadeiro embaixador da marca antes mesmo do público ver a campanha. Esse gráfico aqui resume tudo. No centro, o coração da CIMED está o quê? Vendas. Todas as outras áreas, sem exceção, logística, financeiro, jurídico, marketing, todas elas existem por um motivo principal: dar suporte, servir e fortalecer a equipe comercial que está lá na linha de frente. E essa mentalidade de vendedor raiz de ser 100% focado no comercial foi colocada à prova no maior teste da carreira do Adib. O desafio? Vender uma participação na própria CIMED para grandes investidores internacionais.
Ele estava lá, no meio da apresentação para um fundo soberano gigantesco, e aí veio essa epifania, resumida na frase: irmão, um PowerPoint aceita qualquer coisa. Ele percebeu que aqueles slides, por mais perfeitos que estivessem, não conseguiam capturar a alma, a energia do negócio dele. E o que ele fez? Tomou uma atitude totalmente inesperada. Ele literalmente largou o PowerPoint, tirou os investidores daquela sala de reunião e levou todo mundo para a rua. Ele os colocou dentro das farmácias para ver o produto na gôndola. Ele parou de contar a história e fez eles viverem a história. Mas olha, essa venda não aconteceu por acaso. Aquele momento na rua foi o ápice de uma estratégia que durou 4 anos. 4 anos construindo relacionamento, ganhando credibilidade no mercado financeiro. Isso mostra que até os maiores negócios da vida são fechados com a persistência de um autêntico vendedor raiz. No fim das contas, a grande lição aqui é a mesma. Não importa se o objetivo é vender um sabonete na farmácia ou uma parte da empresa para investidores. A questão que fica é essa: o plano é só mostrar uma apresentação bonita ou é fazer as pessoas viverem de verdade a história que se quer contar?